Ser cheio do Espírito Santo não se trata de falar em línguas. A presença do Espírito Santo em sua vida é para torná-lo semelhante a Cristo e capacitá-lo a viver uma vida sobrenatural na terra. Você quer saber o que significa ser cheio do Espírito Santo? Olhe para a vida de Jesus. Você notará alguns hábitos que o distinguem dos outros. Neste vídeo, vamos examinar os 12 hábitos de uma pessoa com o Espírito Santo. O Espírito Santo traz uma mudança tão grande na vida de uma pessoa que é impossível permanecer a mesma após ser preenchida pelo Espírito Santo. Você não pode exibir esses hábitos com sua própria força, porque sua carne falhará. A Bíblia diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esses hábitos podem ser chamados de obras do Espírito Santo em um homem, pois fazem o homem comum viver como Cristo na terra. Ainda está se perguntando quais são esses hábitos? Aqui estão 12 hábitos que confirmam que uma pessoa tem o Espírito Santo. Mas antes disso, uma maneira de nos encorajar a trazer mais da Palavra de Deus é se inscrever no canal e clicar no botão de curtida. Deus o abençoe por fazer isso. Número 1. Alegrar-se em tempos difíceis. Enquanto Jesus estava concluindo seu ministério, ele prometeu aos discípulos que não os deixaria desamparados e que enviaria outro Consolador para confortá-los, e realmente o fez, porque poucos dias depois de partir, eles foram batizados no Espírito Santo. O Espírito Santo dá alegria em tempos difíceis. É comum que uma pessoa exiba sinais de alegria e contentamento quando tudo ao seu redor está tranquilo e ela está desfrutando do melhor da vida. Mas torna-se cada vez mais difícil alegrar-se ou ter esperança quando as coisas vão mal. No entanto, com a presença do Espírito Santo, um crente que tem o Espírito Santo em si pode se alegrar mesmo em tempos difíceis. A Bíblia diz em Filipenses 4:4: Alegrai-vos sempre no Senhor, novamente direi. Alegrai-vos. Esta é a injunção do apóstolo Paulo a todo crente, mas não é algo que uma pessoa possa fazer com sua própria força, e é aqui que entra a ajuda do Espírito Santo. Dizer que uma pessoa que tem o Espírito Santo será capaz de manifestar alegria em tempos difíceis não significa que ela não sentirá a dor do que está passando. Ainda assim, ela tem o consolo do Espírito Santo, pois ele é o Consolador que vive dentro dela. Por causa desse conforto, ela tem esperança e pode se alegrar nessa esperança. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não apenas tem essa alegria para si mesma, mas também pode transferi-la para os outros. Quando visita alguém abatido ou passando por um momento difícil, ela sabe as palavras certas a dizer que trarão conforto à pessoa. Ela sabe quando as palavras não serão suficientes e permanecerá em silêncio. Ela sabe quando segurar as mãos da pessoa ou dar um abraço caloroso. Ela sabe quando cantar uma canção e quando citar uma escritura. Tê-la por perto é como um arco-íris em um dia chuvoso. Eles não fazem tudo isso com sua própria força. Na verdade, na maioria das vezes, eles nem mesmo planejam dizer o que disseram, porque estão entregues ao Espírito Santo. O Espírito Santo pode falar conforto aos outros através deles. Amor pelo inimigo. As pessoas estavam acostumadas com o mandamento de amar seus amigos e odiar seus inimigos, mas quando Jesus veio, ele deu uma instrução diferente: amar os inimigos, orar por eles e ser bondoso com aqueles que os odeiam e os perseguem. Você pode encontrar isso em Mateus 5:44. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Para os humanos, isso é uma palavra difícil e difícil de seguir. Não é de se admirar que muitas pessoas pararam de seguir Jesus depois de seu ensino. Mas para uma pessoa cheia do Espírito Santo, esse é seu estilo de vida. Jesus exemplificou isso enquanto estava na cruz. Ele olhou para o alto e orou por aqueles que o machucaram, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Quão fácil é fazer isso? Na realidade, não é fácil. Eles não fazem isso com sua própria força, mas com a ajuda do Espírito Santo. Um homem mortal, naturalmente, busca vingança e retribui as pessoas com sua própria moeda. É antinatural orar por seu inimigo ou ajudá-lo em tempos difíceis.
Paulo escreveu a uma das igrejas para que orassem por aqueles em autoridade, pelo governo e por aqueles que governam sobre eles. Ele não reconheceu que essas eram as mesmas pessoas que estavam perseguindo a igreja. Quando você é cheio do Espírito Santo, a vida de Deus em você, por meio de sua comunhão com o Espírito, vai impactar todos ao seu redor. Você não será aquele que vai por aí fazendo inimigos, mas quando as pessoas se tornam seus inimigos, você não as reconhecerá como tal. Ao invés disso, verá essas pessoas como criaturas de Deus, merecedoras de amor e respeito, não importa o que façam. Você não se rebaixará ao nível delas para fazer o mesmo, mas permanecerá fiel a si mesmo, mostrando-lhes amor em todos os aspectos. Esse atributo de uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma das razões pelas quais elas parecem super-humanas, que não raciocinam de forma racional. Isso é o que as distingue de outras pessoas, até mesmo de outros cristãos que ainda não se submeteram à autoridade do Espírito Santo. Amor completo por Deus. Uma pessoa com o Espírito Santo tem um amor completo por Deus. Esse amor não é do tipo que se baseia no que ele recebe de Deus ou no que Deus faz por ele, mas sim um amor construído sobre um relacionamento pessoal com Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo têm Deus vivendo nelas. Agora, isso pode soar como um clichê, mas ter o Espírito Santo significa ter Deus vivendo através do seu corpo. Assim, quando é Deus vivendo através do seu corpo, amar a Deus não depende de nada, exceto de quem Ele é e da sua revelação dele. Uma pessoa com o Espírito Santo conhece Deus além do que Ele faz e tem uma conexão mais profunda com Deus através do conhecimento de sua pessoa e caráter. É por isso que eles amam a Deus sinceramente. Esse amor se irradia em tudo o que fazem. Eles priorizam seu relacionamento com Deus e não o comprometem por nada no mundo. Eles preferem perder tudo o que têm do que perder seu relacionamento com Deus. Estão sempre prontos e dispostos a ir a qualquer extremo para expressar seu amor, devoção e lealdade a Deus. Em suas atividades cotidianas, eles sempre procuram glorificar a Deus. Eles vivem suas vidas unicamente para agradar a Deus e fazer Deus feliz. Um exemplo perfeito de uma pessoa que viveu sua vida unicamente para agradar a Deus e fazer a vontade de Deus é Jesus. Ele diz no livro de João 8:29, "Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois eu sempre faço o que lhe agrada." Eles sabem que Deus está com eles sempre, em cada passo do caminho, em cada momento do dia, e está bem ao seu lado. Por isso, eles não farão nada que saibam que desagrada a Ele ou entristece o Espírito Santo. É por isso que você não verá uma pessoa cheia do Espírito Santo indo aos lugares errados. Eles sabem que a presença de Deus não permitirá que eles façam isso. Uma pessoa com o Espírito Santo busca o reino de Deus e a sua justiça o tempo todo. Suas metas de vida inteira são ver Jesus glorificado, e tudo o que fazem é para promover a causa do reino. É por isso que uma pessoa com o Espírito Santo escolherá fazer coisas relacionadas ao reino acima de qualquer outra coisa que glorifique a si mesma ou a sua carne. Seu amor por Deus vai além do de um cristão comum, que ainda não é cheio do Espírito Santo, ou que não se submeteu à liderança do Espírito Santo. Eles operam a partir de um lugar de intimidade com a Trindade. Mateus 22:37. Jesus respondeu: "Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento." Você não pode fazer isso com sua própria força. Você precisa da ajuda do Espírito Santo para ser capaz de verdadeiramente amar a Deus. Uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo amará a Deus apenas por aquilo que pode obter dele. Ela amará a Deus apenas quando as coisas estiverem indo bem para ela e negará a Deus em tempos difíceis. É por isso que o Espírito Santo ajuda os crentes a amar a Deus completamente. Você verá que uma pessoa com o Espírito Santo terá toda a sua vida construída em torno de seu amor e relacionamento com Deus. Seu amor por Deus não é estático ou inerte. Ele continua crescendo à medida que passam mais tempo com Deus. É sempre como se estivessem intoxicados com esse amor. Esse amor por Deus é a razão pela qual uma pessoa com o Espírito Santo não peca.
A Bíblia diz que ninguém que é nascido de Deus continua a pecar, porque a semente de Deus permanece nele. Eles não podem continuar pecando porque são nascidos de Deus. Eles sabem que Deus é puro e não pode contemplar a iniquidade, e o pecado entristece o Espírito Santo. Por isso, eles se afastam de qualquer coisa que possa gerar pecado. Imagine seu cônjuge. Através da intimidade, você sabe o que eles gostam e não gostam. Quando você faz deliberadamente o que sabe que os magoará. Pessoas com o Espírito Santo vivem assim também. Elas não dão desculpas para o pecado, nem justificam qualquer ato errado. Quais são os outros hábitos de uma pessoa com o Espírito Santo? Altruísmo em seu serviço a Deus e à humanidade. Você já viu uma pessoa que se esquece de si mesma no serviço? Alguém tão devotado e comprometido em servir aos outros que você presumiria que essa pessoa é paga para isso? Essa é uma pessoa com o Espírito Santo. Elas se esquecem completamente de seu orgulho ou ego no lugar do serviço. Enquanto outros olham para algumas coisas como indignas de serem feitas devido ao seu status, uma pessoa cheia do Espírito Santo nem mesmo se vê dessa maneira. A máxima "o que eu ganho com isso" ilumina o egoísmo e a autocentralização dos humanos. Antes de fazerem qualquer coisa pelos outros, eles consideram a si mesmos: isso será fácil para mim? O que eu ganho depois de fazer isso? A vida inteira dessas pessoas está focada em mim, eu mesmo. Este era o estado do homem rico na Bíblia, referido como o rico tolo. Ele era um tolo rico por causa do foco de sua vida. Ele estava vivendo unicamente para si mesmo. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é o oposto disso. Elas estão completamente mortas para si mesmas e suas necessidades. Elas vivem para servir a Deus e aos outros. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a realidade de uma pessoa com o Espírito Santo. Sua vida não é sobre si mesma, mas sobre viver para Deus. Elas são empáticas com as necessidades dos outros e não há nada que não possam fazer para aliviar a dor dos outros. Toda a missão de Jesus na Terra foi um serviço altruísta para salvar o homem do cativeiro do pecado em que ele se colocou. Jesus não estava buscando sua própria glória ou fazendo um nome para si mesmo. Esse é o mesmo hábito de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Elas vivem toda a sua vida servindo a Deus e à humanidade. Elas não conseguem desviar o olhar do sofrimento das pessoas ou fingir que não têm nada para ajudar. Quando as pessoas vêm até elas, seja através de oração, palavra de conselho, ministério ou qualquer outro meio que possam usar, elas garantem que as pessoas se sintam melhor depois de deixá-las do que quando chegaram. Esta é outra maneira pela qual um cristão com o Espírito Santo difere de um que não é. Uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo faz tudo por si mesma e para seu próprio ganho. Elas não farão nada se não for conveniente e nunca se esforçarão para fazer algo. 5. Coragem para pregar o Evangelho. Um dos motivos pelos quais o Espírito Santo foi dado aos crentes foi para ajudá-los a pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é um ato espiritual que a maioria das pessoas não consegue fazer com sua própria força ou sabedoria, porque os pecadores são sempre ferozes e agressivos. Muitos crentes não conseguem enfrentá-los para declarar a vontade de Deus para eles. Mesmo enquanto Jesus enviava seus discípulos para pregar o Evangelho, ele teve que enchê-los com poder para irem adiante e declarar a palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, os crentes se afastariam de pregar o Evangelho e prefeririam esconder sua fé a declará-la abertamente. Atos 1:18. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Uma mudança drástica acontece na vida de um crente após ele ser cheio do Espírito Santo. Você se lembra de Pedro, que era muito vocal, mas não confiante o suficiente para declarar sua fé. Ele negou Cristo 3 vezes por medo.
Mas depois que o Espírito Santo desceu sobre eles no dia de Pentecostes, ele se levantou diante de uma grande multidão e declarou Jesus como Senhor. Somente com aquele sermão, cerca de 3.000 almas foram acrescentadas ao reino. Não só isso. Quando os governantes os capturaram e os prenderam, chamaram-nos e disseram-lhes para pararem de pregar Jesus. Mas Pedro e os outros discípulos responderam que preferiam obedecer a Deus do que aos homens. Em outro momento eles disseram: não podemos deixar de falar. Isso é o que acontece com uma pessoa cheia do Espírito Santo. Elas simplesmente não conseguem ficar caladas sobre o Evangelho. Elas usam todas as avenidas e oportunidades para declarar Jesus como Senhor. No Antigo Testamento, Jeremias faz uma declaração tangível, que claramente expressa como a palavra de Deus é para uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele disse: sua palavra é como fogo em meus ossos. Não posso ficar quieto, mesmo quando quero. É exatamente assim. Uma pessoa com o Espírito Santo não consegue ficar calada sobre o Evangelho. Assim como Jesus sempre teve compaixão pelos pecadores, uma pessoa com o Espírito Santo terá a mesma compaixão. A compaixão tornará impossível para eles ficarem em silêncio até que ministrem o Evangelho para a pessoa. E mesmo depois de ministrar, continuarão orando por essa pessoa até que ela se renda completamente a Cristo. Elas vão a todos os lugares em obediência ao mandamento de Deus, de que os crentes devem ir a todo o mundo e pregar o Evangelho. Elas não têm medo das faces das pessoas para quem vão pregar. São mais preocupadas em testemunhar sobre Cristo do que em ter medo de qualquer consequência que possa surgir. Por isso, muitos deles sofrem perseguições e insultos, mas mesmo assim não param de pregar o Evangelho. Elas podem abordar qualquer pessoa e declarar o Evangelho com ousadia. 6. Paixão pelas coisas de Deus. Outro atributo de uma pessoa com o Espírito Santo é que elas têm uma grande paixão pelas coisas de Deus. Você se lembra que os discípulos voltaram a pescar após Jesus ser crucificado, e Jesus teve que ficar com eles por mais alguns dias, ensinando-lhes mais coisas para fortalecer sua fé. Esse foi o mesmo grupo de pessoas que, após receberem o Espírito Santo, moveram-se com grande zelo pelo trabalho de Deus. Elas eram incansáveis em seu serviço e devoção a Deus. Isso é o que acontece quando alguém tem contato com o Espírito Santo. Essa paixão não é algo que vem de uma inclinação natural, mas é o mover do Espírito Santo trabalhando neles para querer e fazer a vontade de Deus. Quando você vê uma pessoa que tem paixão pelas coisas de Deus, que sempre busca que a vontade de Deus seja feita e que é movida a sempre promover as coisas de Deus, você pode ter certeza, além de qualquer sombra de dúvida, de que tal pessoa é cheia do Espírito Santo. 7. Crescimento no conhecimento da vontade de Deus. Uma pessoa com o Espírito Santo cresce continuamente em seu conhecimento de Deus e de sua vontade. Esse crescimento vem de um lugar de intimidade com o Espírito Santo, o Mestre que ensina todas as coisas. A Bíblia diz que o Espírito Santo não testificará de si mesmo, mas sim das coisas de Cristo. João 16, 13 e 14. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e lhes anunciará. Quanto mais eles trabalham de perto com o Espírito Santo, mais conhecem a Cristo e sua vontade. Suas vidas vão além do conhecimento para a experiência. Assim, tanto quanto conhecem da vontade de Deus, suas vidas se alinham com essa vontade. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo tem uma compreensão mais profunda de quem Deus é do que uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo. É por isso que, quando o diabo vem com mentiras como Deus não te ama, Deus não está contigo, Deus desistiu de você, você está sozinho, Deus não está com você, e todos aqueles pensamentos enganosos que o diabo usa para levar os crentes a um lugar de preocupação e ansiedade, uma pessoa com o Espírito Santo sabe imediatamente, eles reconhecem que essas são mentiras, porque já entendem quem Deus é e tudo o que Ele faz. É por isso que uma pessoa com o Espírito Santo tem uma vida cristã mais estável.
Eles não são do tipo que acredita de manhã que Deus os ama e à noite duvida se Deus realmente os ama. Eles não são aqueles que, após ouvir um sermão, acreditam que o plano de Deus para eles é bom e não para o mal, mas ao final da semana já não sabem mais. Aqueles que são cheios do Espírito Santo continuam a crescer em seu conhecimento de Deus e a cada dia conseguem viver suas vidas de uma maneira que reflete a vontade de Deus. Eles sabem o que fazer e o que Deus quer que façam e estão sempre prontos para fazê-lo. Quando Cristo veio ao mundo, ele disse: "Então eu disse, aqui estou, está escrito a meu respeito no rolo do livro. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus." Crentes cheios do Espírito vivem exatamente assim. Que outros atributos mostram que um cristão é cheio do Espírito Santo? 8. Eles são guiados pelo Espírito. Esta é uma das características marcantes de uma pessoa cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos 8,14: "Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus." O Espírito Santo controla a vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo lhes mostra para onde ir, o que fazer e como agir em cada situação. É por isso que podem agir e viver como Cristo. Muitos crentes são guiados por seus desejos egoístas, fome, busca por fama, ego, etc. Eles não se submeteram à direção do Espírito Santo e preferem fazer as coisas do seu próprio jeito, em vez de esperar no Espírito Santo. Isso contrasta com uma pessoa com o Espírito Santo. Já ouviu uma pessoa dizer: "Estou esperando que Deus me guie", ou "Deus me levou a fazer isto e aquilo"? Essa é a vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Elas ouvem a orientação do Espírito Santo, vão aonde Ele quer que vão e fazem o que Ele gosta. Isso não significa que não tomem a iniciativa de fazer coisas ou suspendam seu raciocínio. Pelo contrário, estão abertas ao Espírito Santo em cada situação. Elas não percebem uma parte de suas vidas como pequena demais para incomodar o Espírito Santo. Elas envolvem o Espírito Santo em todo o processo de tomada de decisões e em tudo o que fazem em todas as áreas de suas vidas. É por isso que surgem com ideias e inovações não convencionais, resolvem problemas de maneiras que estão além do raciocínio ou capacidade humanos. Você sempre as encontrará no lugar certo, na hora certa, fazendo as coisas certas. Como é belo ter uma vida assim! Verdadeiramente, ser cheio do Espírito Santo é essencial se você deseja ter uma vida cristã radiante. 9. Eles perdoam facilmente. Outro hábito de uma pessoa com o Espírito Santo é que elas perdoam facilmente aqueles que as magoam. Por causa do testemunho do Espírito Santo dentro delas, não andam com dor no coração por muito tempo, não importa a gravidade da ofensa. O Espírito Santo as fortalece para serem capazes de perdoar, mesmo quando o ofensor nunca pede desculpas. Uma pessoa com o Espírito Santo irá até o ofensor e lhe dirá o que ele fez. E se ele não se desculpar, elas ainda o perdoarão para não guardar rancores contra ninguém. O Espírito Santo é verdadeiramente santo e não pode habitar em um lugar cheio de contaminação. Mágoas, rancores e amargura impedem uma pessoa de estar no estado certo de coração. E se esse estado for prolongado, tal pessoa pode perder a comunhão com o Espírito Santo. Mas uma pessoa com o Espírito Santo mantém a comunhão com ele o tempo todo. É por isso que quando alguém as ofende, elas se reconciliam facilmente para que seu relacionamento com o Espírito Santo não seja afetado. A Bíblia diz que quando você traz sua oferta ao altar e se lembra que alguém tem algo contra você, deve primeiro ir e reconciliar-se com essa pessoa antes de oferecer sua oferta a Deus, para que seu sacrifício e ofertas sejam aceitáveis diante de Deus. Uma pessoa com o Espírito Santo sabe disso, e é por isso que sempre mantém seu coração livre de toda ofensa. O apóstolo Paulo disse que se esforça para manter uma consciência sem ofensa para com Deus e para com os homens. Quando você vê uma pessoa que perdoa facilmente os outros que a ofendem, sabe que tal homem ou mulher é cheio do Espírito Santo, porque um homem não pode fazer isso com sua própria força ou habilidades. Perdoar os outros, especialmente quando a mágoa é profunda, não é fácil, mas com a ajuda do Espírito Santo,
isso se torna possível. 10. Produzindo o fruto do Espírito. Uma pessoa que diz ter o Espírito Santo, mas não manifesta os frutos do Espírito, definitivamente não está dizendo a verdade. Quando você vê uma pessoa com o Espírito Santo, uma das manifestações exteriores da presença do Espírito é o fruto do Espírito. O livro de Gálatas dá uma lista dos frutos de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Estes são amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Quando você olha para esses frutos, verá que um cristão sem o Espírito Santo ainda pode manifestar uma dimensão deles, porque tem a presença do Espírito Santo dentro de si em alguma medida, mas será limitado em comparação a alguém verdadeiramente cheio do Espírito Santo. Isso ocorre porque o Espírito Santo está vivendo dentro dessa pessoa e controla tudo o que ela faz. E essa fruição é a manifestação dessa presença interior. 11. Manifestando os dons do Espírito. Os dons do Espírito são habilidades que apenas o Espírito Santo concede às pessoas. Eles são como visitantes que o visitam com um presente. A evidência de que realmente vieram até você será os presentes que trouxeram. Paulo deu uma lista desses dons do Espírito em 1 Coríntios 12. Uma pessoa cheia do Espírito Santo manifestará alguns desses dons. A um é dada pelo Espírito uma mensagem de sabedoria. A outro, uma mensagem de conhecimento por meio do mesmo Espírito. A outro, fé pelo mesmo Espírito. A outro, dons de cura por esse mesmo Espírito. A outro, poderes miraculosos. A outro, profecia. A outro, discernimento entre espíritos. A outro, línguas diferentes. E a outro, a interpretação de línguas. Todos esses são obra de um só e do mesmo Espírito. Ele distribui os dons a cada um conforme deseja. Os dons não são dados para a autoglorificação, mas para a obra de Deus, e é por isso que não são dados a qualquer um. A pessoa que é cheia do Espírito Santo já tem a paixão e o zelo para fazer a obra de Deus. Então esses dons são como ferramentas que lhes são dadas para que possam realizar o trabalho de maneira mais eficaz. Quando você observa a vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo, verá que a forma como ela realiza a obra de Deus é diferente da de uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo. Isso ocorre porque elas estão fazendo isso com a ajuda dos dons do Espírito, enquanto a outra pessoa, que não é cheia do Espírito Santo, estará fazendo isso com sua própria força e habilidade, limitando grandemente o trabalho. Se você deseja trabalhar para Deus e explorar o Senhor, também deve desejar ser cheio do Espírito Santo, pois sem os dons do Espírito, você será muito limitado no que pode alcançar para Deus. 12. Vivendo uma vida de gratidão. A gratidão é a segunda natureza de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Elas olham para a vida a partir da perspectiva do Espírito de Deus que habita nelas e não podem deixar de ser gratas. O Espírito Santo é um espírito de alegria. Onde ele está não pode haver tristeza ou luto. Uma pessoa com o Espírito Santo está sempre grata. Elas são gratas pela presença do Espírito Santo em suas vidas. São gratas pela graça que receberam para serem filhos de Deus, porque sabem que tudo o que têm não é por seu próprio poder, força ou habilidade. Não é nem mesmo porque são qualificadas para isso, é apenas pela graça. Portanto, vivem suas vidas em apreciação pela graça que receberam de Deus. Elas veem Deus em tudo e o apreciam por tudo, incluindo aquilo que outros considerariam insignificante. Sua intimidade com Deus as ajuda a manifestar essa qualidade celestial de louvar a Deus. Submeter sua vida ao poder transformador do Espírito Santo é uma decisão que você deve tomar para viver uma vida completamente vitoriosa. Você não pode obter essas características sem se render ao Espírito Santo. À medida que você se rende, torna-se cada vez mais parecido com Jesus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3,18: E todos nós, que com o rosto descoberto contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados à sua imagem com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quando você abraça e se submete ao ministério do Espírito Santo,
Sua vida cristã pode passar de comum a sobrenatural. Para se encher do Espírito Santo, você deve se aproximar de Deus, pedir que Ele o purifique de todos os pecados e iniquidades, e então se render ao Espírito Santo e pedir que Ele o encha. Espere na presença dEle até que você esteja cheio do poder do Altíssimo. Vamos orar. Pai, obrigado pelo Teu Espírito Santo. Verdadeiramente, Teu amor por mim é inegável. E é por isso que me dás o precioso dom da Tua presença vivendo dentro de mim. Pai, eu me abro ao ministério do Espírito Santo. Eu me rendo a Ti, Senhor, e peço que me enchas até transbordar. Não quero estar cheio de mim mesmo. Ao contrário, quero estar cheio do Espírito Santo para que eu possa manifestar tudo o que criaste para eu manifestar. Eu sei que sem o Espírito Santo em mim, há pouco que posso fazer. Por isso, estou pedindo que me enchas com o Teu Espírito hoje, para que eu possa Te servir em uma capacidade maior do que eu serviria com minha própria força. Desejo amar-Te mais, com todo o meu coração, espírito e alma. Oro para que me enchas com o Teu Espírito, o que me capacitará a ter um amor genuíno e incondicional por Ti, para que eu não continue a negar-Te quando a vida não correr do meu jeito. Pai, quero dar frutos do Espírito que me façam um filho de Deus. Peço a graça de amar a todos, inclusive aqueles que me odeiam. Não continuarei a guardar rancores, ao contrário, deixarei a vingança para Ti. Como disseste em Tua palavra que a vingança pertence a Ti e que Tu retribuirás. Dá-me a graça de perdoar aqueles que me ofenderam, e não importa quantas vezes, ajuda-me a deixar para lá, para que eu possa ter uma consciência livre de ofensa para com Deus e para com os homens. Ajuda-me a reconciliar e a viver em paz e harmonia com todos ao meu redor. Espírito Santo, Tu és o Espírito de paciência. Ajuda-me a dar o fruto da paciência em todas as áreas da minha vida. Dá-me a graça de poder esperar em Ti, não apressar-me para sair da sala de espera, mas ao contrário, permanecer com Deus até que eu seja completamente transformado à imagem de Cristo. Pai, ajuda-me a Te servir com todo o meu coração e com toda a minha força. Dedicarei toda a minha vida a servir e glorificar a Tua vontade. Terei prazer em fazer apenas as coisas que Te agradam. Ajuda-me a ser compassivo como Cristo foi. Não serei capaz de desviar o olhar daqueles que estão sofrendo ou passando por momentos difíceis. Ajuda-me a sempre estender uma mão de misericórdia e compaixão àqueles que estão passando por dificuldades, para que, através da minha vida, eles possam receber conforto e ajuda. Oro para que me ajudes a não entristecer o Espírito Santo. Minha vida não se tornará tão repelente a ponto de o Espírito Santo não poder habitar dentro de mim. Ajuda-me a ser obediente à voz do Espírito Santo, a fazer o que o Espírito Santo me pede, não importa o quão difícil seja. A Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quero ser, de fato, um filho de Deus. Não quero ser apenas um cristão de nome, guiado por meus interesses. Ao contrário, quero que toda a minha vida esteja sob a liderança do Espírito Santo. Eu rendo minha vontade ao Espírito Santo. Sempre buscarei a face de Deus antes de tomar qualquer decisão para minha vida. Ajuda-me a ser uma testemunha do poder e da força de Deus em todos os lugares que eu for. Pregarei o Evangelho, pois esta é a essência do poder do Espírito Santo que vive dentro de mim. Não fecharei os olhos para as pessoas que estão sofrendo sob o jugo do pecado e da opressão. Senhor, oro para que faças da minha vida um canal de bênçãos para os outros. Darei frutos de justiça, e através da minha vida, muitos chegarão ao conhecimento de Cristo. Serei uma bênção para todos que cruzarem meu caminho, e através da minha vida, muitos serão libertos das mãos do diabo. Ajuda-me a construir intimidade com o Espírito Santo. Ativarei o dom de Deus dentro de mim e não permitirei que ele fique dormente. Priorizarei meu relacionamento com o Espírito Santo e não permitirei que nada interfira entre mim e ele. Diante da opressão, perseguição e oposição, ajuda-me a permanecer firme na minha fé, a não negar o Espírito Santo, mas ao contrário, a declarar a mente de Deus, sem me importar com as consequências. Minha vida irradiará a beleza de uma vida cheia do Espírito Santo,
e não apenas alegarei ter a plenitude do Espírito Santo sem a manifestação dele em minha vida. Oro para que me ajudes a crescer no conhecimento da vontade de Deus à medida que passo tempo com o Espírito Santo. Ilumina meu coração de entendimento para que eu possa conhecer-te além do que recebo de ti. Quando o inimigo vier com mentiras, a presença da luz dentro de mim dissipará as mentiras, e eu me apegarei à revelação que tenho de ti. Senhor, tu me deste o Espírito Santo para me capacitar a ter comunhão contigo com maior intimidade. Oro para que me ajudes a passar mais tempo contigo em orações e súplicas, para que minha vida possa ser como tu queres que seja. Coloco minhas fraquezas diante de ti. Sei que tu me conheces melhor do que eu mesmo me conheço. Oro para que me ajudes com minhas fraquezas. Fortaleça-me e me capacite a ser uma verdadeira testemunha de ti. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença em minha vida, por sempre intercederes por mim e por responderes às minhas orações. Oro em nome de Jesus. Amém. Se você ainda está assistindo, faz parte da família cristã. Por causa de você, posso criar mais vídeos e oferecer inspiração bíblica perspicaz. Obrigado por fazer parte desta família. Espero que tenha um dia absolutamente lindo. Deus te abençoe.